Depois de longa novela, Aston Villa e Felipe Coutinho chegaram a um acordo e o jogador está livre para virar reforço do Vasco. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história. Quero falar agora sobre Felipe Coutinho, que está livre no mercado. Nessa quarta-feira, enfim, Coutinho e Aston Villa se acertaram em relação à rescisão do contrato. Existiam mais 2 anos de vínculo e por lá ele ganhava 3,5 milhões de reais por mês. Você multiplica 3,5 por 24 e chega a 84 milhões de reais, muita grana em jogo, até por isso várias discussões de lado a lado, as partes se acertaram e o Coutinho está livre para fechar com o Vasco. Mas Nicola, não corre o risco de aparecer outro clube? Não. Coutinho já deu sua palavra de que quer voltar ao Vasco, já se reuniu com o presidente Pedrinho, já conversou com outros dirigentes do Vasco, quis entender as condições financeiras do clube, possibilidade de mais contratações, quem pode ser o próximo dono da SAF Cruz Maltina, e diante de todas essas informações e com a vontade de voltar ao clube que o revelou, o Coutinho deve ser anunciado muito em breve. Jogador que havia sido comprado pelo Aston Villa em 2022 por 20 milhões de euros, enorme prejuízo para o clube inglês. Já no Vasco, a ideia é que ele chegue ao lado de alguns outros reforços. Posso contar para vocês que o Coutinho indicou a contratação do Souza, volante que atuou com ele no próprio Vasco e que hoje pertence ao Istambul Başakşehir. Bora falar sobre o Vasco da Gama, notícias importantes. Lúcio Barbosa não é mais o CEO do clube. Profissional que havia sido contratado pela 777, mas que perdeu todo o seu espaço desde que uma liminar via justiça garantiu ao Pedrinho o direito de comandar o Vasco. Lúcio Barbosa virou figura decorativa e todas as tratativas e coisas relacionadas ao futebol eram tratadas entre o Pedrinho e o Pedro Martins, o diretor executivo contratado recentemente. Vale a lembrança de que o Lúcio Barbosa, enquanto CEO da 777, ignorava por completo o Pedrinho. Até a pedido dos donos da 777 era natural que houvesse uma reversão dos papéis. O Lúcio entregou seu cargo, assim como a Kátia dos Santos, que ocupava a função de CFO do Vasco da Gama. E eles não são os únicos de saída. Gary Medel se acertou com o Boca Juniors, já disse sim a uma proposta do presidente do Boca, o Juan Román Riquelme, e será liberado sem custos, jogador que custava 800 mil reais por mês no Vasco e havia arranjado problema com Deus e todo mundo. Mais um Venedrosa aí, senão a gente não vai ter tempo. Antecipou. E o Medel tá de saída, Lucas Pedrosa. Tá de saída. O Medel foi fritado pelo Vasco da Gama, por algumas pessoas da diretoria anterior, né? A verdade é essa, porque tinha um alto salário e claramente foi visto que o Vasco precisava enxugar essa folha salarial, mas desde o princípio essa conduta foi feita de forma errada. Se queria que ele saísse, sentasse com o jogador e negociasse como fez isso agora. Mas não, o Vasco preferiu soltar um bando de matérias completamente desconexas. O Vasco não, né? Pessoas do Vasco, fontes do Vasco, completamente desconexas, completamente lesivas à imagem do Medel, que sempre foi um cara que se dedicou, que chegou no Vasco da Gama quando nem Ramon Dias tinha aqui ainda. O Vasco tinha 9 pontos e ele chegou, aceitou o desafio e conseguiu ser extremamente importante para o Vasco da Gama. Então, eu, Lucas Pedrosa, tenho total respeito à história que o Medel fez aqui no Vasco da Gama, que ele seja um cara extremamente feliz lá no Boca Juniors, que é outro time que ele já jogou e também tem muita história, e que aqui, infelizmente, o Vasco, com a sua administração, não vou nem falar da torcida, mas a sua administração anterior era uma administração pífia e que, mais uma vez, mostra um capítulo de ingratidão, como foi feito com Ramon e Emiliano, como vem sendo feito com gente que não entende nada de futebol. Até porque ele serve pro Boca Juniors, né? Pro Vasco parece que ele não serve. Pô, mas que isso? O Vasco vai sentir muito, já tá sentindo. E tem mais notícias, se quiser. Tem mais? Saiu a lista de relacionados agora. Paia não vai, Paia não viaja, de fato. Tá com uma lesão detectada na coxa. E o David voltou à lista de relacionados. Vamos bater palma. Saiu agora. Voltou, Venê! E o Adson voltou? Veja agora pra você. Vê aí. Adson voltou. Voltou. Adson voltou Põe também. na tela aqui. Não tem o Paê, mas tem Adson e David. Muito bem. Dá pra ganhar, Pedrosa. Dá sim. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Foi encontrado aí um documento, foi vazado um documento a qual aparenta que o Vasco pode sim se desvincular da 777 de uma vez por todas, antes mesmo de chegar setembro, né? O Thiago Life trouxe aí em seu canal no YouTube essa grande novidade para a torcida vascaína. E aí, gostaram, né? O que é que vocês acharam aí sobre esse documento? Se vocês viram aí todo o vídeo, vocês vão entender todo esse desfecho desses documentos, né? São incríveis, alguns milhões aí envolvidos, né? E que pode acontecer de
acabar de vez a vinculação com o Vasco, entre o Vasco e a 777. E aí, gostaram dessa ideia? Gostaram do que está acontecendo? Deixem nos comentários a sua opinião. Peço também que vocês comentem aqui embaixo a sua cidade e o estado de onde você está falando.